agora, que nós vamos fazer agora, sobre o assunto que é mais importante hoje nas eleições brasileiras e possivelmente na condução do caminho do Brasil, que é fake news, que pode ser traduzido como a antítese da liberdade de expressão e também implica na liberdade de imprensa, imprensa sendo a grande mídia e a manipulação da verdade na mídia virtual. Estamos num momento muito crítico hoje da nossa história, em que uma empresa norte-americana está influenciando nas eleições. Facebook. O Facebook está influenciando as eleições brasileiras, num caso grave de violação da soberania nacional. E o grande assunto do momento é como que nós vamos lidar com a censura que está sendo implementada a partir do pretexto de se combater fake news e o resultado que nós estamos vendo, o que é? Uma derrubada de páginas de direita, fabricação de mentiras sobre a direita, e enquanto isso, a esquerda comemorando. Eu sou o Lúcio Hoffman, sou filho do Enio e irmão do Carlos. Que Ele fala isso para me deixar mais velho do que eu sou. Que é conhecido como Luciano Ayan, o Enio Mainardi, o Lúcio. Lúcio advogado. Sou advogado e nós gravamos um programa em que nós discutimos a interferência do Facebook no Brasil, sobre o aspecto jurídico, político e econômico. Então, em breve isso vai para o ar e tem muitas informações aqui. E esse rapaz, esse mancebo que aqui está, ele... que a especialidade dele se divide em 3 áreas, quais sejam? Ceticismo político, análise da guerra política e a discussão sobre a liberdade de expressão. Nada mal, né? Hein? Rapazes, vamos clarificar um pouco esse negócio conceitualmente. O que é direita, o que é esquerda, o que representa a direita e quais são os interesses da esquerda. Eu, quando era rapaz, era da esquerda. Porque ser da esquerda era ser contra o imperialismo yankee, lá no tempo da Faculdade de Direito, lá em 1920. Né? E agora não é mais. A esquerda virou o quê daquele tempo? Tá, a direita ela surge como uma reação à esquerda. Isso desde a época da Revolução Francesa. Então, a mesma coisa aqui. O que a esquerda representa hoje no Brasil? Tem 2 tipos. Tem a esquerda que representa principalmente a busca de poder através do Estado, do inchaço estatal. E nós temos a esquerda das pautas identitárias, que usam as guerrinhas de classes, tipo homens contra mulheres. Mas com que objetivo? O objetivo sempre é adquirir poder totalitário. O objetivo da esquerda é esse, né? Por exemplo, a liquidação da Petrobras significa uma manobra da esquerda? Liquidação da Petrobras? Sim. Não, o saqueamento da Petrobras é parte desse projeto. Se encaixa na minha definição. O uso da máquina estatal para aumentar o poder. O aparelhamento é uma das principais estratégias da esquerda do perfil petista. Para manter o poder e manejar o poder a seu favor, economicamente falando. Drenando a grana das empresas paraestatais para países que dividam ideologicamente a mesma impulsão política, né? Então Angola, vamos dar grana para Angola. Por quê? Porque a gente ganha uma comissão do dinheiro que a gente deu para Angola. Isso é uma maneira. Cuba, vamos dar grana para Cuba, para Fidel Castro fazer o Porto Mariel, porque a gente ganha grana e também fica mais fácil fazer o trânsito da cocaína. E daí é fora, é um misto de a esquerda quer grana, quer corrupção, como o Lula fez, se transformando no maior ladrão do mundo, com dinheiro espalhado em tudo quanto é paraíso fiscal, e ao mesmo tempo, agora, ainda dentro da cadeia, usando esta grana inacreditável que eles têm
para manejar politicamente o país e tirar vantagem, não apenas de poder agora, mas de aliança internacional. Perfeito, é isso? Perfeito. Exatamente. Esse perfil especificamente petista, né, que foi o que a gente vivenciou durante 13 anos, foi a descrição exatamente disso que você falou. Que é a definição que eu utilizo de esquerda e direita. A esquerda, busca de poder, hoje, né, principalmente hoje, é busca de poder, dinheiro, principalmente no Estado. E o que é a extrema esquerda, tipo petista? É busca de poder, dinheiro, principalmente no Estado totalitário. A busca, a gente devia botar a palavra certa. Busca e corrupção. Né? Corrupção é um dos meios, né? Uma das formas de se obter esse poder. Ou seja, é a corrupção do fato e a corrupção da versão do fato. Então, na hora que você rouba e começa a fervilhar o conhecimento desse roubo, você fala, porra, fake news em cima dele. Vamos proibir que haja uma disseminação dessa verdade para impedir que exista uma punição contra nós. É isso? Assim, a mídia livre, as redes sociais ajudaram a derrubar o PT. Se não fosse, não deve ajudar. Se não fossem as redes sociais livres, não teria acontecido o impeachment. E esse é um dos motivos pelos quais a esquerda está tão ressentida e quer a censura também. Você sabe que eu tenho um certo sentimento de culpa quando eu falo contra o Zuckerberg? Porque, porra, ele fez a mídia que libertou, que criou oposição, que botou lenha na fogueira. E eu, viva o Zuckerberg, viva! Legal. E de repente parece que o Zuckerberg está dizendo, você está batendo palma do quê? Para mim? Eu não concordo com você, neguinho. Aliás, o caminho da rua é esse. E me manda embora. Eu era aliado dele e eu tenho lugar que criticá-lo porque ele está podando as coisas que ele me deu, o privilégio de poder falar, ele está retirando. Ele está com culpa, então assim, ele deve estar se sentindo culpado. Puxa, eu deixei esse pessoal aqui da direita livre demais por bastante tempo. Ou ele ganhava grana de um jeito, o Zuckerberg ganhava dinheiro. Ou não prestou atenção. E de repente tem outro cara que diz assim, muda de opinião, Zuckerberg, você que é o dono aí da mídia digital, porque se você tiver prejuízo, você vai ter prejuízo, hein? Mas eu banco o teu jogo. Quanto é que você está perdendo? 17 bi? Eu pago. Compro um pedaço da mídia virtual. Tudo bem? Porra. Aí você que é Zuckerberg fala assim, o que mais você dá? Eu te dou um Puerto Mariano. Será que eles fazem isso? É assim que eles fazem? Exatamente o que está rolando nos bastidores é muito difícil, né? Mas assim, a censura não é de agora. Antes, o discurso de censura nas redes, no Facebook, era crime de ódio. Então, se discordar deles, era crime de ódio. Só que como a direita no Brasil, ela foi muito pro lado do impeachment, denunciou a corrupção, é muito difícil você classificar corrupção como crime de ódio. Agora, tem outro... A denúncia contra a corrupção como crime de ódio, não é? E tem ainda outro capítulo agora, né? Que é a crítica de costumes, uso de costumes e o politicamente correto. É crime de ódio. Crime de ódio. É uma maneira mais simples, porque você acusar alguém de crime de ódio a partir de uma posição política dele, te coloca o veículo de comunicação numa situação incômoda. Mas por a hora que você diz, você não pode falar de viado, amigo, você falou de viado, fora. Aí o cara diz assim, crime de ódio! E o Facebook diz, ele não é nada, fora. Ele pode falar o que quiser, né? Você não pode. A esquerda hoje ela tem um chamado de salvo-conduto. Que boa expressão. Salvo-conduto é um sinônimo aí, digamos, de um habeas corpus preventivo para fazer o que ela quiser. Aí você vê um Ciro Gomes chamando o Fernando Holliday de capitãozinho do mato. E evidentemente que se essa conversa abrir, todos esses assuntos vão vir. Você imagina, esse Fernando Holliday aqui, como é? Do MBL, vereador, Fernando Holliday. O capitãozinho do mato, né? Que é a pior coisa que tem, é um negro que é usado pelo preconceito para estigmatizar, que era o capitão do mato no passado. Você imagina o que eu estou dizendo dele hoje, agora aqui. Sem ninguém nem lhe perguntar. Você vê um Ciro Gomes falando que vai receber a turma do Sérgio Moro a bala. Nada acontece. Sabendo que, e diz mais ainda, se eu for presidente eu vou lá, eu vou tirar o Lula da cadeia e mais ainda, se houver necessidade,
eu levo ele para uma embaixada. Daí você vê o Lula falando das mulheres do grelo duro. Vamos pegar esse de Rondônia agora. Vou colocar Fátima Bezerra e Maria do Rosário em cima dele. Isso não, sabe, porque eu até tirei o sarro da Clara antes, porque fica procurando o que fazer. Faz um movimento das mulheres contra esse filho da puta. É isso. Cadê as mulheres de grelo duro, né, do nosso partido, porra? Caralho. E as feministas, ó, quietinhas. Aí, recentemente, semana passada, aquela estudante... Não, você sabe uma coisa que me escandaliza na justiça brasileira? E aí você tem que falar do STF, uma coisa que enfurecedora é aquela mulher, como é que chama ela? Aquela senadora que falou mantém uma espada de Damocles em cima da cabeça do Bolsonaro. Maria do Rosário. É Maria do Rosário. Que é isso? Que é isso? Ela vai lá, enche o saco do cara, provoca o cara diz, mas eu não quero comer você, porra. Aí ele diz assim, o que falaram de mim? Deixa eu só fazer uma pequena correção. Tô errando quando eu digo isso? Sim, só uma pequena... É caricaturando, mas errando não. Uma pequena correção. Quando você falou da justiça brasileira, nós temos que dividir a justiça em duas. Existe a justiça brasileira séria, dos juízes concursados, chega um desembargador, alguns conseguem chegar a Brasília. E o Toffoli? E existe a justiça... O Gilmar Mendes. A justiça dos chamados... O Lewandowski. Exatamente. Que são os iluminados. Você vê como que a esquerda ela tem esse salvo-conduto para falar o que ela quiser. O presidente da Nicarágua, semana passada, mandou matar uma estudante brasileira, uma mulher brasileira, metralhada, e a esquerda ficou quietinha. Por quê? Porque é um ditador de esquerda. Então tem um salvo-conduto para fazer o que eles quiserem. Essa história é tão grave, tão grave. E você vê essa repercussão da estudante brasileira, nula, morta lá, só está nas redes sociais. Mas levou um puta tirão no meio do peito, atirado pelas tropas do Ortega, e as pessoas ficam... O amiguinho do PT? Ali, ó, tá tudo junto. Aliás, era assim o gesto, agora passou a ser assim o gesto, agora é assim e agora é assim. São as diversas etapas da esquerda na América Latina. Venezuela foi assim? Foi. Qual é a importância da fake news na Venezuela? O governo fabrica, né? tudo. A revolução aconteceu a partir da fake news. O que eu quero perguntar é, o Brasil está na bica de virar a Venezuela, tendo sinalizada que nem um trem que entra num desvio, diz assim, agora nós vamos virar mais para a esquerda esse trem, vamos botar o trilho para cá. Porque... Eu diria que o Brasil, ele está assim, a tendência maior é que o projeto é para não seria estilo Venezuela, exatamente porque está chamando muita atenção. É um nível de totalitarismo. É um nível de totalitarismo que chama muita atenção. Mas alguma coisa híbrida, alguma coisa totalitária, alguma coisa de muita repressão à oposição, isso é um risco muito grande que a gente vive. Agora, você perguntou de fake news. Eu vou dar um exemplo. Eu fui fazer uma palestra na Comissão de Ciência e Tecnologia, e lá no Congresso Nacional, e nessa comissão estava uma representante da agência pública. A agência pública ela não é da checagem de fatos do Facebook, mas tem também uma agência de checagem de fatos dessas agências da extrema esquerda. E entre umas matérias que essa agência pública publicou, inclusive essa Natália Viana, se não me esqueço o nome dela, ela disse o seguinte: esse negócio de dizerem que o Nicolás Maduro massacra o seu povo é uma fake news. Quer dizer, olha só. Então, quer dizer, acusar às vezes algo de fake news é uma forma de falsificar a realidade. É stalinista. O processo é stalinista. Então, o que a gente tem, o que está acontecendo hoje na mídia, tá? Fake news sempre existiu. Tanto que eu mostrei para um jornalista do Globo recentemente, num vídeo aí que todo mundo assistiu, várias fake news da grande mídia, inclusive o caso da escola base, que é o caso clássico de fake news, onde a mídia destruiu a vida de inocentes. A fake news,
ela sempre está existindo na mídia. A gente viu exemplo essa semana, na entrevista do Bolsonaro ao Roda Viva, os repórteres lançaram um monte de várias fake news. Quer ver, por exemplo, teve aquele caso, a repórter citou a entrevista que ele teria dado, uma declaração que ele deu, que ele teria dado sobre metralhar a Rocinha. Falso, ele pegou até e falou, quero que ele prove que eu dei essa declaração. Teve mais coisas, assim, por exemplo, que casos a gente viu? Eu lembro que teve uns 3 injúrias. Né? O voto impresso. O voto impresso, a repórter no meio da entrevista, ela tira assim, não, olha, o voto impresso, a pessoa vai levar para casa, né? Não tem nada a ver, quer dizer, distorceu toda a notícia original. Então, fake news... Olha, uma mensagem para a senhora que fez essa pergunta. A senhora é uma imbecil. Continua. Eu diria até mais, eu acho que assim, ali e mal intencionado. Mal intencionado, todos. Então o que acontece? Paredão, né? As notícias falsas, elas... Viraram arma de guerra. Não, elas sempre existiram. Agora, o que está acontecendo? Olhando pela dinâmica da censura, e eu estudo a dinâmica da censura, o que acontece? Existem 2 motivos para alguém que faz mídia mentir. Um deles é o anonimato. Então tem sitezinho que só faz notícia falsa, do tipo... Lula teve os 2 dedos da mão amputados por um rojão nesse final de semana. Isso nunca aconteceu. Então tem sites que só fabricam notícias fora da realidade. Usando a laranja. Anônimo, mas é anônimo, não é pseudônimo, igual fizeram, por exemplo, vamos fingir que pseudônimo é perfil falso, que é uma fake news que o Globo criou, uma das várias. É inteligente. Malicioso. Eu mostrei, inclusive, na matéria que o Globo fez contra mim, por exemplo, mostrei para o repórter cerca de 6 a 7 notícias falsas dentro da matéria contra mim. Vou fazer uma interrupção necessária. Uhum. Você foi o cara que criou a maior repercussão na mídia virtual desde o início que ela foi criada. Inacreditável. Quantas pessoas você alcançou com essa tua confrontação com esse repórter? No mínimo 7 milhões... rastreando pelos 2 principais vídeos que foram publicados, mas esses vídeos foram copiados também por outros, fizeram versões. Olha, esse número é tão inacreditável que eu vou pedir para você expandir o número com o dever, o sentimento de dever cumprido. Quantas pessoas entraram e tomaram conhecimento dessa tua promotoria tão bem engendrada? Olha, eu fico até sem jeito aqui. Não, mas no mínimo assim, 7 milhões de pessoas. 7 milhões. Agora um detalhe. Na hora, para com esse dedo. Calma. Você sabe o que significa 7 milhões de pessoas? No mundo em que a comunicação, num universo em que a comunicação é vital para as eleições. 7 milhões você decide qualquer eleição no Brasil. Exatamente. Tá aqui a resposta por que estão criando... Vou usar uma expressão que foi usada pelo Bolsonaro no correr da eleição. É foda. Isso. Agora, uma pessoa aqui atingiu no mínimo 7 milhões. Uma pessoa que tem um senso crítico, uma pessoa honesta. Você está falando de mim, né? Dele. Você também. Mas uma pessoa que tem honesta, que estuda, conhece a causa, independente, atingiu no mínimo 7 milhões. E olha, houve uma chiação geral em cima desse programa Roda Morta, né? Ferveu. E as mentiras ficaram tão obviadas, já não, ultrapassou o limite da fake news, porque não teve inteligência nenhuma, só foi um festival de burrice. Olha, se eu sou o diretor de um desses, do Estadão, da Folha, da Veja, no dia seguinte dava demissão por justa causa para aqueles repórteres lá. Porque eram todos ignorantes. Na rua. Ignorantes de não conhecer nada. Teve aquele repórter lá do Globo, do Rio, acho que Bernardo, se não me engano. O cara... Não, eu tenho o nome dele. Não. Nossa. Não é o nosso. Leonócio? Não, até teve um repórter lá do Rio que ficou questionando o Bolsonaro, o que ele fez pelo Rio de Janeiro. O Bolsonaro falou, amigo, eu não sou governador. O cara não sabia a competência constitucional de um deputado. Como que um repórter do Globo não sabe a competência constitucional de um deputado? É uma ignorância sem tamanho. Tá morta, a nossa imprensa tá morta. Para de injuriar essa pessoa, tá bem? Só mais uma ajuda. Mas ali... Aquela mulher que disse, mas eu posso levar o voto
para minha casa? Não, ela falou que podia, ela já foi afirmando. Ela afirmou. E nós sabemos que o poder joga pesado. E a argumentação da senhora Raquel Dodge para que o voto impresso deixasse de valer foi a seguinte, que a impressão do voto prejudica a segurança das eleições. Não consigo entender aqui, justificativa. Sim, porque você pode violar o voto, o sigilo do então voto. Todas as eleições de papel no passado foram suspeitas. Não, porque você não sai com o papel, né? Você deixa o papel na urna. Nesse caso, você sairia com o papel. Mas não sairia com o papel, não. Se o senhor perder... Se o Bolsonaro falava assim, por que você imprime ela desse tamanho e coloca ela para parede? Vê se eu entendi o que ela disse, senhora. Esse aqui é o voto. Mas eu vou levar para casa, não vou jogar nessa urna suja. Eu vou levar para minha casa. É que nem o recibo de banco, você vai tirar o seu saldo, ou você bota no bolso. Você bota no bolso. Ah, eles são comédias. Uma pergunta que demanda uma resposta duríssima de quem está interessado no assunto. Por que motivo o fake news se tornou um assunto tão importante agora, nesse momento do Brasil? De uma maneira bem clara, porque a grande mídia, que cada vez mais tem produzido fake news e está sendo cada vez mais desmascarada pelas redes sociais, ela decidiu então usar esse monopólio da mentira e falou, puxa, então para que não me contestem, eu vou comandar aqui o território. Então estabeleceram essa narrativa de controle de fake news, e isso tem gerado um aumento das notícias falsas. Porque, assim, estendendo para aquela resposta que eu tinha falado antes. Tem até algumas agências de checagem contratadas, e o próprio Zuckerberg disse que estava contratando 20 mil pessoas para controlar. Assim nós vamos segurar essa debandada do povo em busca de verdade não filtrada. E você vai notar cada vez mais as mentiras aparecendo de uma maneira escandalosa. Por exemplo, eu citei aquele caso meu, eu mostrei para o repórter assim, para ele, 7 mentiras aqui. Por exemplo, aquele negócio de, vamos fingir que o pseudônimo é perfil falso. Eu dizia para o repórter que entrava em contato comigo, olha, tá aqui, procure meu livro, dá uma olhada nele, tem lá o registro, por favor, vai atrás. O que o repórter fazia? Perfil falso. Finge, eles fabricam a realidade. Então, quer dizer, eles criam a verdade, assim, eles fabricam a realidade de uma maneira intencional, não é erro. Tem um caso, essa semana, teve o caso do banimento do 300 perfis, entre pai, inclusive o seu, certo? E saiu a narrativa na mídia durante o dia do seguinte, foi uma rede de fake news. Todos os órgãos combinaram. Isso é uma mentira planejada. Por quê? É planejada para gerar desgaste. Fui. Então, mas a mídia... Eu fui bloqueado, você foi bloqueado, você foi bloqueado. Isso, mas a mídia disse o seguinte, durante 24 horas, de maneira combinada. Que nós estávamos juntinhos com um projeto no sentido de... Não, fake news, rede de fake news primeiro. Aí chegou meia-noite, o Leonardo Sakamoto escreveu um texto, acho que foi para a Folha, dizendo, não é bem fake news, não foi fake news o motivo. O motivo foi divisão e manipulação do debate público. Danou-se. Quer dizer, ele confessou uma mentira que a mídia fez de forma planejada durante um dia inteiro e não foi erro. Isso aí é o que eles combinam o jogo. Os jornalistas falam assim, olha, se a gente tem esses caras aqui que foram banidos e não podem rebater a gente, então a gente pode fabricar essa realidade aqui durante 24 horas. E depois o cara solta uma notinha lá no fundo dizendo isso. Olha, então este é o nível de mentira planejada. Exato. Olha a situação. Vocês dois aqui que passaram por isso, né, nessa questão de perfis ou páginas, né, nesse caso recente aí, o meu foi meses atrás, né, mas para que essas páginas sejam derrubadas ou perfis derrubados, nós temos uma empresa dos Estados Unidos, uma empresa multinacional, né, aparecendo no debate público dizendo esses foram banidos por fake news. Quer dizer, olha só, eles estão difamando, e no caso até o Facebook nem teria dito isso, né? Na verdade a mídia resolveu mudar, falando assim, tá vendo esses perfis aqui que caíram nessa quinta-feira? Quinta-feira não, no dia 25. No dia 25. Se a polícia prendeu o cara, alguma razão ela deve ter.
Isso que está atrás. Isso. Então, não só é a questão de censura, como de difamação. Então, para poder ter o pretexto de censurar outras pessoas, eles estão fabricando notícias falsas contra pessoas inocentes. É um caso aqui que a gente viu do Lúcio. E olha, Lúcio, eles estão criando um precedente. O importante nessa história não é só o que está acontecendo agora. Daqui 2 meses nós vamos ter eleições. Se eles conseguirem se acertar com juízes que não aceitem reclamações, por exemplo, contra a difamação, eles vão poder falar o que eles quiserem. E desenvolver os esquemas de mentira de tal maneira que eles sejam capazes de distorcer frente à opinião pública fatos que poderiam trazer prejuízo para ela. O problema não são os juízes, o problema é Brasília. Eu tenho certeza que, primeira instância, segunda instância, no Brasil inteiro, as pessoas que entraram em contato com o Facebook, contra o Facebook, as chances de ganhar são grandes, porque o Facebook violou. O problema é quando se chegar em Brasília, STJ, STF, quando chegar em Brasília, mais o STF, quando chegar em Brasília, que o STF é um braço do Estado, que eu não vou entrar nesse assunto, mas o STF, ele faz parte do jogo e ele vai fazer alguma coisa, ele vai legislar mais uma vez, ele vai fazer ativismo judicial mais uma vez para censurar as vozes divergentes. Quando a gente escreve o texto e acabou, fim, você olha, esqueci de falar uma coisa importante, você bota um postscript, né? PS. Eu queria dizer também isso, então eu vou fazer o PS, tá? Para acabar com essa nossa conversa que ficou comprida, mas que não chegou ao fim, porque tem tanta coisa para ser dita, talvez a expressão mais importante seja a liberdade de expressão, que é o que nós buscamos. A liberdade de expressão, a luta pela liberdade de expressão é o que há de mais importante hoje, nesse momento político. O que a liberdade de expressão ela nos traz? Pessoas que são difamadas podem utilizar o espaço livre de ideias, do debate público, para poder expor as mentiras. Você hoje pode contar com a ajuda buscar a justiça se você for difamado. O verdadeiro combate às fake news está em um ambiente que tem a liberdade de expressão. As pessoas também refutam as mentiras que são feitas contra ela e buscam a justiça quando isso é cabível. A censura, não importa se vem sob o pretexto de combate às fake news, ela sempre vai levar ao quê? O fim da liberdade de expressão leva a 3 consequências base. A tirania? A tirania, mas poderia definir assim. Primeira coisa, você elimina o contraditório. Depois, aumenta-se a repressão política. E aí começa esse lado que eliminou o contraditório começa a mentir sem parar, porque ele começa a se sentir estimulado a fabricar a realidade, porque ou a posição dele está calada, está censurada agora. Então, colocar agências de censura recheadas de esquerdistas para dizer que há um combate às notícias falsas, ou colocar órgãos de mídia conhecidos por mentir como controladores do que é verdade, o que vai levar? A um aumento de notícias falsas. Você está dizendo para um grupo, olha, a partir de agora, esse pessoal aqui que podia te refutar está calado. Esse pessoal que podia te refutar, ele perdeu o poder político. Ah, é? Então o que esse pessoal da mídia aqui sobrou? Então vamos mentir sem parar, porque eu posso ir mentindo, já que ele não tem nem espaço, ele não está nem no Facebook. Eu minto e não tem ninguém para me desmentir. Ele não está nem no Facebook, está até banido do Facebook. Então... A liberdade de expressão é o freio do monopólio da informação. Ah, que síntese maravilhosa. Não, muito bom, muito bom. Não precisa falar mais nada. Está tudo dito. Estou feliz duplamente por estar aqui. E eu feliz também pelo espaço. E você? Igualmente, sempre. E é sempre um prazer vocês, né? É só por isso que eu perguntei.